A queda da bolsa de valores, será que é uma oportunidade? Será que é uma cilada? Devo ficar fora? Devo aproveitar as oportunidades que vão surgindo? Isso é que nós vamos ver no vídeo de hoje. Primeiramente, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sino de notificações, encaminha para outras pessoas que estão com medo, tem um perfil mais conservador, porque assim a gente consegue disseminar esse conhecimento. A verdade é que estamos vendo, vivenciando um momento na história em que os países estão meio que num burburinho. Nós estamos falando de um momento em que há uma taxação absurda dos Estados Unidos contra outros países, sob a alegação de que vários países estão se enriquecendo às custas dos Estados Unidos, e o que me parece é que Donald Trump ele não está querendo ceder com relação à redução dessas taxas. Mas será que ele tem razão? Será que ele não tem razão? Uma coisa é fato. Isso está causando uma polêmica muito grande e os mercados estão à flor da pele. Desde quinta-feira da semana passada, você tem visto aí ações como Petrobras, empresas, as grandes big techs aí dos Estados Unidos, Nvidia, Google, Amazon, Microsoft, todas essas empresas estão em queda livre. Se você olhar os índices das bolsas mundiais, todas em queda, bolsa de Tóquio, Hong Kong, Estados Unidos. Aqui no Brasil eu diria que foi uma das menores quedas que nós tivemos. Mas será que essa queda mais modesta é um efeito retardado do que pode acontecer no futuro? Mas é aqui que nós temos alguns pontos para estar tratando nesse vídeo. Você vê a Petrobras teve um duplo motivo de queda. Primeiro, uma recessão que já está se formando aí em função dessa taxação toda. Segundo, um aumento na produção do petróleo, definido pela OPEP, que são a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Então você tem um aumento na oferta muito grande, uma redução muito grande na demanda e, obviamente, vai ter uma queda de preço. O que se discute atualmente não é se vai haver recessão ou se não vai haver recessão, é se essa recessão ela pode ser prolongada o suficiente para virar uma depressão e o quanto as bolsas mundiais podem cair. Aqui no Brasil, se você for uma pessoa muito conservadora, eu recomendo fique de fora de alguns ativos que são muito voláteis. Empresa de varejo, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, que tivemos uma alta muito forte nesse último mês que passou, agora praticamente está devolvendo tudo. Hoje a Magazine Luiza caiu 13%. Não se sabe se amanhã vai abrir em queda também. Há uma estimativa de que essa queda pode perdurar por um tempo até grande. Mas por quê? Porque essas empresas elas precisam ganhar no giro, precisa de um mercado aquecido. Se você tem uma recessão e a diminuição da demanda, essas empresas começam a gerar prejuízo. Então, se for de manter algum tipo de empresa na carteira, tente manter aquelas empresas que têm margens muito maiores. São as empresas de energia, são as empresas de seguro, os grandes bancos que acabam se beneficiando com o spread bancário, diferença ali entre a captação e o empréstimo ali do dinheiro ali que ele circula. Muito cuidado com a recomendação de investimento de algumas pessoas que ganham por comissão, porque é aí onde está o pulo do gato. Eu tenho encontrado uma série de pessoas que vêm mostrando uma carteira com 50, 60 ativos, com volume financeiro pequeno, uma carteira pulverizada e com prejuízo gigantesco. Então, muito cuidado. A Petrobras é um bom ativo para se ter na carteira, é um excelente ativo. Inclusive, no dia 16 agora desse mês de abril, vai ter a data CONE, que é a data de corte para que as pessoas recebam os dividendos, que vai ser pago pela Petrobras. E dividendos bastante robusto. Então, você tem uma queda muito forte nas ações, desde quinta-feira está caindo, quinta, sexta, segunda, hoje caiu de novo, então estamos aí próximo de 15% de queda e os dividendos já estão precificados, então o dividend yield acaba ficando bem mais alto, bem mais atrativo, é muito provável, não a certeza, mas é provável que haja uma recuperação no valor das ações da Petrobras em função do recebimento desses dividendos, e sabendo que é uma empresa que tem um fluxo de caixa muito bom e que esse fluxo se mantenha por um prazo mais longo, vai ter várias empresas, várias classificadoras de risco aí dizendo a recomendação de compra da Petrobras. Mas aqui é bom saber o seguinte, quem está no mercado de renda variável nesse momento tem que ter estômago para isso. Ou ter uma estratégia muito bem elaborada, que é o que eu faço aqui com meus consulentes. Os consulentes aqui do escritório, todos eles estão com carteira muito bem balanceada, que a gente não está preocupado com o cenário de estresse como que estamos vivendo, porque a gente se preparou para esse tipo de mercado. Então fica a dica para o seguinte, se você tem um perfil mais conservador, coloca a maior parte do dinheiro em renda fixa pós-fixada. E não essa renda fixa que é recomendada por esses analistas aí que trabalham em banco, que você perde a liquidez e o dinheiro fica preso lá por 1, 2, 3, 5 anos. Não essa renda fixa.
Tesouro Selic é uma excelente alternativa para você proteger a sua carteira. Coloca um percentual menor ali em ações de empresas muito boas que caíram bastante, que já está com uma margem de desconto muito boa, porque se você pega uma empresa boa, bastante descontada, a sua probabilidade de recuperação desse valor é muito maior. Então você tem uma volatilidade menor da sua carteira, porque ela já teve uma queda acentuada, com o somatório de títulos públicos pós-fixados, no caso do Tesouro Selic, você acaba tendo uma carteira mais balanceada. E qual a quantidade de ativos que você deveria ter na carteira? Vai depender do valor que você tem na carteira, vai depender do seu perfil de risco. Tem empresas que estão excelentes para comprar agora, né? Só que a depender do seu perfil de risco, não vale a pena botar uma ação na sua carteira, porque você vai ficar desesperado com a queda, você não vai ter estômago para verificar essas oscilações e ainda mais a depender do seu horizonte de prazo de investimento. Se o horizonte for um horizonte muito curto, é recomendável que fique um pouco fora da bolsa, pelo menos até as coisas clarearem e o mercado se precificar de uma forma mais homogênea. Se você tem um horizonte de mais longo prazo, boas oportunidades estão surgindo e a gente está aproveitando essas oportunidades. Então, assim, volatilidade, crise, confusões, nada disso é motivo para pânico, desde que você saiba o que está acontecendo e você se planeje para esses acontecimentos. A questão é, nós vamos estar aqui continuamente colocando alguns assuntos com relação à bolsa de valores, algumas estratégias que você poderia estar montando, inclusive para ganhar na queda desses ativos. Eu tenho algumas opções na minha carteira, eu tenho colocado ali para ganhar na queda, put a seco, compra de put. Magazine Luiza está me dando um lucro muito bom, Petrobras inclusive também um lucro bastante elevado. Eu vou colocar aqui na minha tela aqui, lucros de mais de 3.000% em opções da Petrobras, justamente porque são ativos que têm uma volatilidade, as opções têm uma volatilidade muito alta e a queda foi muito acentuada. Então, não precisa ficar somente travado ali em ganhar com a alta das ações. Você pode se posicionar também em alguns ativos, alguns derivativos, para ganhar com a queda. Inclusive, esse é o momento ideal para montar posições com opções. Se você não sabe o que são opções, eu tenho vídeos aqui no canal mostrando como é que ela funciona, como é a dinâmica. Então, assim, me segue para você não perder as dicas que eu vou estar postando aqui ao longo do tempo. E eu te vejo no nosso próximo encontro.